Jesus, no seu ministério, teve grande dificuldade para se identificar para o povo, para os seus filhos, para aqueles a quem ele viera dar a sua própria vida. E então Jesus, ele começa a fazer sinais. Primeiro ele fez alguns sinais e depois ele, no capítulo 6 de João, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo de João, ele fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Depois dali Jesus sai e anda sobre o mar. E agora, depois disso, Jesus estava do outro lado do mar. As pessoas que viram, presenciaram e se beneficiaram dos milagres de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, foram atrás de Jesus no outro dia e não o acharam e viram que Jesus, constataram que Jesus estava do outro lado do mar. Eles atravessaram o mar da Galileia e foram ter com Jesus. E Jesus disse uma coisa para eles dura. Ele disse assim no verso 26 do capítulo 6, olha só. 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, as pessoas que foram atrás de Jesus, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? E respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E Jesus os repreende agora dizendo assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E então Jesus faz a primeira comparação, Jesus se apresenta para eles não como o pão que perece, não como aquele que vai saciar a fome material deles, mas aquele que vai saciar a fome espiritual, aquele que é o próprio pão da vida, que quer lhes dar o pão que não perece, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome. Então Jesus faz 4 comparações aqui nesta sequência do capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 14 de João. Ele se apresenta, ele faz uma analogia, uma comparação na verdade, né, uma metáfora com o pão, dizendo que ele é o pão da vida e ele é a água viva. Depois ele se apresenta dizendo que é a luz do mundo e depois ele se apresenta dizendo que é o caminho. E por que Jesus escolheu estes 4 elementos para se comparar? Porque estes elementos estavam vivos na mente dos judeus. O pão era para eles fundamental e eles tinham na sua mente ainda como recordação que Moisés os alimentou através do maná, o pão que veio do céu. E Jesus então diz assim para eles, dizem para Jesus, nossos pais comeram do maná no deserto, como está escrito, Deus de comer o pão do céu. Daí Jesus disse assim, em verdade vos digo que não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. E então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E declarou-lhe Jesus, pois eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E então agora Jesus no verso 48 diz assim, no 47, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, porque eu sou o pão da vida. Jesus quer te dar o pão da vida, o pão que desceu do céu, não aquele que Moisés deu o maná, mas o verdadeiro pão que o Pai do céu deu para a humanidade. Você está sentindo sede? Pois Jesus é a fonte de água viva. Ele disse, aquele que beber desta água se tornarão como rios inesgotáveis que jorrarão para a vida eterna e nunca mais teremos sede. Jesus também é a luz do mundo. Você está em trevas, está decepcionada, está com medo, não sabe para onde ir, veja que Jesus é a luz do mundo. Ele quer iluminar os teus caminhos. A palavra de Deus é a luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Salmo 119, 105. E Jesus, então, por fim, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, João 14, 6. Que tal? Que tal você tomar uma decisão ao lado de Jesus? O pão da vida, a luz do mundo, o caminho verdadeiro e a água da vida.
vale a pena crermos em Jesus. Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Que o Senhor nos ilumine e guarde, que o Senhor nos dirija a vida, que o Senhor seja o pão que veio do céu para saciar a nossa fome espiritual, que o Senhor seja a água da vida para que tomemos dela e nunca mais tenhamos sede, que o Senhor seja para nós a luz que ilumina os nossos caminhos, neste caminho que seja o caminho que nos leva ao nosso Criador, o nosso Pai e Salvador. Em nome de Jesus, assim oramos, rogando pelo Espírito Santo, agradecidos. Amém. E lembre-se, amigo, amiga, aquele que ouvir a palavra de Deus, este habitará seguro, em paz, tranquilo e sem temor. Fique com Deus. Amo vocês. Tchau, tchau.